Olá, galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enfermagem Baseada em Evidências. Eu sou o professor Reginaldo Figueiredo e hoje oficialmente nós iniciamos as nossas aulas aqui através do canal. Um canal que foi totalmente reformulado e renovado com muito amor e carinho para você que é estudante e profissional da área de enfermagem. E o tema de hoje é um tema que eu considero de suma importância para a nossa profissão. Hoje eu vou falar sobre história da enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Possivelmente você possa estar se perguntando aí, professor, por que você escolheu esse tema para iniciar as suas aulas? Pessoal, é bem simples. Conhecer a história da enfermagem é conhecer as raízes da nossa profissão. É conhecer a evolução da nossa profissão, ou seja, como ela evoluiu nos diversos períodos até os dias atuais. Imagine você, se eu perguntasse para você agora, qual é a história da sua família? Quais são as raízes da sua família? E você não soubesse me responder. Seria vergonhoso, não é verdade? Então, conhecer a história da enfermagem nos tornam profissionais mais respeitados. Pessoal, essa aula ela vai ser dividida em módulos, porque ela é uma aula um pouquinho extensa e ela ficaria muito grande para ser lecionada em apenas uma aula. Então nós iremos dar início agora a essa primeira aula e posteriormente eu estaria postando as demais aulas. Vamos iniciar? Me acompanhe aqui. Olha só, sobre história da enfermagem, eu acabei de falar para vocês qual é a importância de nós conhecermos sobre este tema. E sistematização da assistência de enfermagem, professor, o que é que seria? Sistematização deriva de sistematizar, que quer dizer ordenar, organizar a assistência prestada ao nosso cliente. A sistematização é o método que nós utilizamos de organizar e ordenar essa prestação de serviços. E processo de enfermagem? Processo de enfermagem nós dizemos que é a ferramenta metodológica que nós utilizamos para colocar a sistematização da assistência de enfermagem em prática. Um pouquinho confuso, não é verdade? Porque um tema tem muito a ver com o outro. Mas você não se preocupe, nós iremos desenrolar esses dois temas ao longo dessa nossa aula. Mas o que eu quero que você entenda é que sistematização da assistência de enfermagem é o método que nós utilizamos para organizar, para ordenar a assistência prestada ao nosso cliente. E processo de enfermagem é a ferramenta metodológica que nós utilizamos para colocar a sistematização em prática. Ok? Vamos seguir então. Bom, e qual seria a importância de compreender a história de uma profissão, pessoal? Vamos observar essas duas frases aqui. Olha só, o que é que nos diz a primeira frase? A compreensão do passado pode auxiliar o entendimento do presente. Pessoal, quando nós falamos em evolução da enfermagem, é você compreender como a enfermagem atuava no passado, como a enfermagem atua no presente e como ela irá atuar no futuro. Então, a compreensão do passado nos faz entender, por exemplo, o porquê que nós utilizamos o processo de enfermagem que nós desenvolvemos nos tempos atuais. E qual será o processo de enfermagem que nós iremos desenvolver no futuro? Olha a segunda frase. A enfermagem e os cuidados sofreram e sofrerão mudanças ainda mais rápidas no futuro. A enfermagem, ela evolui, ela cresce a cada dia. Se você for pesquisar qual é a profissão da área de saúde que mais cresce em todo o mundo, você vai encontrar que é a enfermagem. Se você parar agora para pensar nas especialidades que a enfermagem tinha há algum tempo atrás e nas especialidades que a enfermagem desenvolve hoje, você vai ver que nós desenvolvemos muito mais assistência, nós temos hoje em dia muito mais especialidades dentro da área de enfermagem do que no passado. E isso vai continuar evoluindo no futuro.
No futuro existirão muito mais outras especialidades. Entenda a importância de nós entendermos essa evolução, de nós entendermos a história da enfermagem? É importante, pessoal. Vamos continuar. E sobre essa evolução? O que é que nós temos a falar sobre ela? Olha só, se eu te fizesse agora, neste momento, mais uma pergunta. Ao pensar em enfermagem, que imagem vem à sua mente? Possivelmente, algumas pessoas podem estar pensando agora, professor, Florence. Algumas outras pessoas poderiam falar, professor, Ana Nery. Professor, eu penso assim, como a enfermagem era desenvolvida antes de Florence. Então, vários pensamentos neste momento poderão estar sendo formados aí. Mas, possivelmente também, algumas pessoas poderiam também se perguntar: quando surgiu a enfermagem? Quando surgiu a enfermagem? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, muitos dos meus alunos falam assim: professor, a enfermagem surgiu com Florence. Não. Florence, ela deu o pontapé inicial para o desenvolvimento da enfermagem científica. Nós vamos ver isso lá na frente. Pessoal, para que a gente possa entender quando a enfermagem surgiu, a gente tem que entender essa frase aqui, olha. Se você for pesquisar em alguma literatura, livro, artigo científico, algum site confiável, possivelmente você vai ler, né? Você vai observar que o autor vai abordar alguma coisa mais ou menos assim. A enfermagem surge a partir do momento em que há relação de cuidado. Aí fica mais fácil você responder: professor, então a enfermagem ela sempre existiu. Verdade, pessoal. A enfermagem sempre existiu. Na figura de quem? Qual foi o primeiro ser nessa face da Terra que cuidou de outro ser? Que deu amor, que deu carinho? Quem foi? A mulher na figura de mãe. Então a mãe, ela é considerada a primeira enfermeira que existiu na face da Terra. Então, a nossa profissão, pessoal, é a mais antiga. É a mais antiga. Porque nós temos a mãe como a praticante de enfermagem. Cuidando principalmente de quem? Do seu filho. Por isso que a enfermagem, até hoje, e vai continuar sendo assim, é desenvolvida na sua maioria por mulheres. Nós dizemos que homem na enfermagem é gato pingado. Justamente por causa disso. São as raízes da nossa profissão. Então as raízes, a história nos diz que a mulher é uma das figuras mais importantes no desenvolver dos cuidados. Ficou claro agora? Eu vou dividir aqui para vocês a história da enfermagem em 5 períodos. Eu vou falar sobre a história da enfermagem nos tempos dos primórdios, vou falar sobre a história da enfermagem na Idade Antiga, depois na Idade Média, na Idade Moderna e, por fim, na Idade Contemporânea. Possivelmente, você pode encontrar essa divisão histórica de outras formas. Mas eu gosto de trabalhar dessa forma, por quê? Porque eu acho que eu consigo localizar você mais com relação a esses períodos em tempos históricos. Ok? Olha só, então aqui eu fiz a pequena divisão, como eu falei para vocês. Eu vou falar sobre a enfermagem na época dos primórdios, né? E assim por diante. Olha só, tem alguns autores que não utilizam assim, enfermagem na época dos primórdios. Alguns autores geralmente falam assim, a enfermagem desenvolvida na era pré-cristã. É a mesma coisa, enfermagem nos tempos primórdios. Ok? Então vamos ver como é que essa enfermagem era desenvolvida nos tempos primórdios? Olha só, na época dos primórdios, pessoal, o que é que eu tenho nesta época?
eu tenho a presença de vários deuses em uma comunidade. Ou seja, uma comunidade adorava diversos deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra, Deus Mar, Deus Chuva e por aí vai. Então, naquela época, o castigo não era uma condição humana. Perdão, o castigo não. A doença não era uma condição humana. A doença era uma punição divina. Ou seja, as pessoas adoeciam porque tal Deus queria. Então, por exemplo, se a plantação naquela época não desse bons frutos, era porque aquelas pessoas, aquela comunidade, aquela população havia feito algo de muito ruim em que aquele Deus estava castigando. Se faltava água, a mesma coisa. Nós fizemos algo de errado, as oferendas não foram suficientes para que Deus nos ajudasse. Então tudo era ligado a uma punição divina. Então as pessoas adoeciam, punição divina. Passavam necessidades, punição divina. A doença não era considerada uma condição humana. A doença era considerada uma condição divina. As pessoas adoeciam porque Deus queria. Hoje nós sabemos que não é assim. Hoje nós sabemos que nós adoecemos porque adoecer é uma condição humana. Nascer, viver, morrer é necessário. A doença, ela é uma condição patológica, por exemplo, e não uma condição divina. Então, tudo naquela época era muito ligado, pessoal, à religião e à magia. Então as pessoas adoeciam. Se elas sobrevivessem àquela doença, é porque Deus naquele momento tinha piedade daquela pessoa. E para isso, principalmente as mulheres, desenvolviam várias práticas, como por exemplo, faziam chás com ervas, preparavam banho quentes, faziam emoções, tudo baseado em ciência? Não, porque naquela época não existia ciência. Nós estamos falando, pessoal, de uma época há 4.000 anos antes de Cristo. Não tinha ciência naquela época. As pessoas desenvolviam as práticas de saúde de forma empírica. E o que é desenvolver práticas de saúde de forma empírica? É você se basear no achismo. Eu acho que isso pode funcionar. Eu acho que o chá de tal erva vai curar essa doença. E tudo que se preparava no intuito de curar aquela patologia era realizado com oferendas e com orações. Porque se não houvesse isso, poderia não fazer efeito. Correto? Então, empirismo é você trabalhar com achismo. É você trabalhar com experiências passadas de forma não científica. Certo? Então, como eu falei para vocês aqui, a enfermagem era desenvolvida de forma empírica. Tá? Esses povos, pessoal, dessa época, 4.000 anos antes de Cristo, nós chamamos, eram chamados, na verdade, como povos nômades. O que é que são povos nômades, pessoal? Um povo nômade é aquele que não possui residência fixa. Ele mora em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento. Então, como é que aqueles povos viviam naquela época? Eles chegavam em uma determinada região, ali encontravam condições de subsistência humana, encontravam água, encontravam terreno fértil que pudessem plantar, a caça e a pesca era produtiva, então, ou seja, tudo naquele ambiente era fértil. E ali instalavam as suas moradias, as suas tendas. Viviam ali por tempos. Só que,
chegava um determinado tempo em que as condições de subsistência humana não eram mais favoráveis para aquela população. A água já não era mais o suficiente, o terreno já não era mais tão fértil, a caça e a pesca estava escassa. O que é que eles precisavam? Eles precisavam juntar os seus mantimentos e procurar uma outra região que pudessem lhes favorecer a sua subsistência humana. Então, nós estamos falando de uma época em que não existia transporte. Como as pessoas procuravam uma outra localidade? Caminhando. Caminhavam meses. Então, naquela comunidade, naquela população, nós tínhamos a presença, obviamente, de homens, de mulheres, de crianças e de idosos. E as pessoas também naquela época adoeciam, principalmente devido à água e à alimentação escassa. Qual era a ordem dos homens naquela época? Nós vamos procurar uma outra localidade. Quem adoecer durante esta procura fica para trás. Era essa a ordem dos homens. Só que as mulheres, principalmente aquelas que eram mães, não permitia que isso acontecia. Melhor, que isso acontecesse. O que é que elas faziam? As pessoas adoeciam, elas cuidavam. Elas tentavam tratar aquela doença. E mais, carregavam esses doentes. Então, essa era a atuação da mulher, nos tempos primórdios, da mulher nômade. Ela não deixava os seus doentes para trás. E aqui nós temos o primeiro relato da mulher como figura de mãe desenvolvendo saúde. Aquela mulher nômade, guerreira e atuante. Pessoal, eu vou ficando por aqui nessa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês que dê o seu like. Para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e compartilhe este vídeo, porque afinal, conhecimento é domínio público. Fui!